Esses dias me mandaram uma reportagem, uma notícia falando de marketing quântico. Já tinha visto reportagens falando sobre cura quântica, coach quântico e uma série de outros processos, mas essa é a primeira vez que eu vejo marketing quântico. Por que tem tantas pessoas usando o termo quântico de forma tão equivocada, ou tão inapropriada, e da onde veio toda essa confusão em torno da mecânica quântica e como a gente pode entender isso a partir de um processo histórico. O tema do vídeo de hoje é mecânica quântica e um misticismo quântico, a partir de uma perspectiva histórica. Antes de mais nada, se você gosta de física, de ciência e quer saber sobre tópicos de física, de mecânica quântica, história da ciência, eu tenho alguns convites para te fazer. Segue aqui o nosso perfil, ativa o sininho para que você possa receber os próximos conteúdos. Segue a nossa página no Instagram e no TikTok, onde tem posts diários falando de física e matemática em nível universitário, história da ciência, mecânica quântica e educação. E também entra no nosso grupo do WhatsApp. O grupo Reflexões Quânticas é um grupo aberto todas as quintas-feiras, uma comunidade para discutir ciência e educação. Cada quinta-feira a gente lança um tópico motivador, uma pergunta motivadora, e deixa o grupo aberto por 2 dias para a comunidade debater, dialogar, trocar ideias e reflexões. Então fica aí o convite para nos seguir em todas as plataformas e seguir junto essa conversa e esse processo de aprendizado sobre física e sobre ciência. Quem acompanha aqui o perfil no YouTube ou no Instagram vem acompanhando os nossos debates sobre mecânica quântica, história da ciência e filosofia. Mecânica quântica, a rigor, é a teoria da física que trata da estrutura da matéria e da radiação. Alguns vão dizer que é a teoria mais bem-sucedida ao falar a estrutura da matéria e da radiação. O ponto, entretanto, é que a mecânica quântica, ao se desenvolver, isso acontece no século passado, então a gente está comemorando em 2025 100 anos do advento da mecânica quântica, em homenagem a um artigo do Heisenberg de 1925. A mecânica quântica ela traz implicações filosóficas que, de fato, colocam em suspeição a filosofia da física clássica. E a gente precisaria de muito mais tempo para discutir isso em detalhes e para argumentar sobre essa ruptura filosófica, mas em linhas gerais, as teorias clássicas elas assumem pressupostos sobre como a realidade funciona e sobre a nossa capacidade de conhecer a realidade. Esses pressupostos são justamente a ideia de realismo, causalidade, determinismo e localidade. A gente supõe uma realidade externa, independente de qualquer medida, e que as mudanças nos sistemas físicos são determinadas por causas. Conhecendo as causas, eu determino como o sistema evolui ao longo do tempo, que é o determinismo, e além disso, o que acontece num determinado local do espaço só vai afetar outra região do espaço depois de um certo tempo. E a velocidade com que pode acontecer a propagação de um sinal é, no máximo, a velocidade da luz, o que é colocado pela teoria da relatividade especial. Então, todas as teorias clássicas estão submetidas a esses 4 pressupostos: realismo, localidade, determinismo, causalidade. Dito isso, a mecânica quântica ela faz justamente o contrário. A descrição da mecânica quântica ela é não realista, não causal, não determinista e não local. Quando os físicos se dão conta, de quão profunda é essa ruptura, isso cria realmente aí um certo desespero, um certo mal-estar e uma busca por outros pressupostos filosóficos que não aqueles tradicionais da filosofia ocidental, da filosofia europeia. E aí começam então a resgatar elementos de filósofos vindo, por exemplo, de religiões orientais, como budismo, hinduísmo, taoísmo, entre outros. Por exemplo, o brasão do Niels Bohr é justamente um símbolo do Yin e Yang, onde está escrito em latim, os opostos se complementam. Isso é só um exemplo, dentre muitos outros que a gente pode ter, para evidenciar que naquela época houve um intenso diálogo entre a física, ou os físicos que compuseram e que iniciaram a mecânica quântica, e elementos da filosofia oriental ou das religiões orientais. Muitas dessas discussões se perderam no tempo ou foram sendo passadas a limpo. E aquilo que a gente entende como mecânica quântica hoje, a sua estrutura matemática, formal, implicações empíricas, não traz essa discussão ou esse diálogo com religiões orientais. Então, o primeiro ponto que eu queria
deixar claro é: existe uma ruptura filosófica real, importante, entre o que a gente chama de interpretação ortodoxa ou interpretação da complementaridade, o que depois vai desembocar na interpretação de Copenhague, que é uma reconstrução mais tardia da própria interpretação da complementaridade, que se afasta da física clássica. Um parêntese muito rápido: se você tem interesse em entender essa ruptura de forma direta, rápida, numa leitura acessível, o e-book Ruptura Fundamental foi escrito justamente para isso. A gente parte de um experimento mental para mostrar o que a física clássica faz em termos ontológicos e epistemológicos e como a mecânica quântica explica esse fenômeno, trazendo essas rupturas filosóficas. Então, quem quiser, não quero grandes histórias ou grande matemática, quero só entender o que é essa ruptura, te convido a conhecer esse e-book. Voltando para a nossa história, o que acontece é, esses diálogos se perderam no tempo, né, foram passados a limpo, não ficaram dentro da comunidade científica, ficaram como algo curioso, histórico, talvez. É recorrente ainda que a gente encontre físicos importantes traçando esse diálogo em alguma literatura. Eu quero dar um exemplo muito legal, que é o Carlo Rovelli, um físico teórico italiano. Num livro de divulgação científica chamado Abismo Vertiginoso, o Rovelli traz ideias do filósofo indiano Nagarjuna, que é um dos expoentes do budismo indiano, para falar sobre paralelos, né, com a sua interpretação da mecânica quântica. Então, até hoje, os físicos seguem, né, dialogando com outros elementos da cultura, da religião, da filosofia. Isso é um processo natural. O problema é que essa discussão do início do século passado, esse flerte com o misticismo oriental, foi retomado e foi capturado e distorcido, principalmente a partir dos anos 80 e 90, por uma série de autores que começam então a promover a ideia de um misticismo quântico, de uma revolução quântica, pegando elementos dessa discussão original e distorcendo. Por que eles distorcem? Porque lá no debate do século passado, alguns físicos cogitaram a ideia de que consciência estava na mecânica quântica. De alguma maneira, você precisava falar do observador consciente. Hoje, as principais interpretações que a gente utiliza não partem desse pressuposto, não concordam com isso, não falam sobre isso, mas nos físicos daquela época isso chegou a ser um diálogo importante. Então, o que acontece é que isso foi passado a limpo, os físicos não usam mais, e aí esse pessoal nos anos 80 e 90 recuperam a ideia de consciência e extrapolam demais e falam coisas que nunca foram faladas pelos físicos. Passam a assumir que a consciência cria a realidade e que você pode controlar essa realidade. Então poderia criar situações de saúde, de riqueza, de prosperidade, poder alterar a sua vida pelo poder da consciência, como se a mecânica quântica explicasse isso, o que ela não consegue explicar. Isso vai dando origem a uma série de processos, uma série de fenômenos e distorções de pessoas que começam a levar essa ideia espiritualista ou essa ideia de pensamento positivo, tentando trazer como se tivesse subsídio da mecânica quântica, o que não tem. Então é muito importante a gente reconhecer que mecânica quântica, por um lado, traz sim rupturas filosóficas, tem sim um debate importante histórico sobre o papel da consciência, mas que isso não desempenha um papel relevante atualmente. Aquilo que a gente considera mecânica quântica hoje, mesmo na sua interpretação ortodoxa, na interpretação da complementaridade ou de Copenhague, tem as rupturas filosóficas, mas não tem nada a ver com essas distorções de poder da mente, poder da consciência, capacidade de criar um outro futuro e todas essas distorções que acontecem em várias áreas, inclusive aí nesse marketing quântico que estão propondo. Se você quer conhecer o que é mecânica quântica, do que ela fala, do que ela não fala, a história da teoria, esses pressupostos filosóficos, como eles foram rompidos e as resistências que houve ao longo do processo, porque nem todo mundo concordou, e o Einstein foi o grande expoente dessa resistência, eu te convido a conhecer, além do livro Ruptura Fundamental, o livro Na Busca do Mundo Quântico, que foi justamente o livro que eu escrevi para trazer os conceitos de mecânica quântica, a sua história e essa discussão filosófica de forma didática, de forma acessível para qualquer pessoa que tenha interesse, que queira saber mais. Então, se você não é da área de exatas,
você pode acessar esse livro. Esse livro ele tem uma discussão aí que você consegue entender, atravessar o livro. E se você é da área de exatos, você fez lá listas e mais listas de exercícios de mecânica quântica, aqui tem uma discussão conceitual, filosófica, histórica, que não aparece nos livros didáticos. Então, a mensagem de hoje é principalmente sobre esse conteúdo da mecânica quântica, sobre essa perspectiva histórica, mas um alerta de como é importante a gente saber ciência, como a ciência funciona, mas os conceitos científicos para poder se posicionar frente àquilo que a gente vê no dia a dia. Daqui a pouco a gente é bombardeado aí por notícias com curas milagrosas, com cursos inovadores, com uma nova visão, com um novo paradigma, e não sabe se posicionar exatamente o que está correto, o que está errado, o que é falácia, o que não é. Às vezes acontece o contrário, né? Quando eu quero trazer a discussão filosófica real, já aconteceu principalmente lá no início do Instagram, de pessoas virem, me ofenderem, me xingarem, achando que aquilo era charlatanismo, enquanto eu estava trazendo o debate filosófico real. Então, a gente precisa saber o que é a mecânica quântica, a sua história, para saber o que faz sentido do ponto de vista de discussão filosófica, epistemológica e ontológica, e o que não faz sentido, o que é charlatanismo, o que é bobagem, o que é viagem das pessoas. Então fica aí o convite, primeiro, né, para a gente entrar nesse mundo, nessa jornada da ciência, e os convites que eu fiz para conhecer mais mecânica quântica, seja o Ruptura Fundamental, para quem quer uma leitura rápida e direta, ou o Na Busca do Mundo Quântico, que vai contar a história, vai também mostrar essa ruptura filosófica, mas de uma perspectiva histórica e conceitual. E quem quiser combinar as duas leituras, esse aí é o melhor dos mundos. Você tem uma apresentação rápida por um lado, e depois uma discussão filosófica histórica mais detalhada com esse livro aqui. Até mais!